Boa noite, igreja. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que você está no melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus, o grande eu sou, um Deus que é maior que o infinito e ao mesmo tempo Ele tem o desejo ardente de fazer morada aqui no nosso coração. Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor de cada um de nós. E esse filho que nós conhecemos como Jesus Cristo, morreu na cruz, esteve morto, mas hoje vive e reina para todo sempre. E todo aquele que crê em seu nome será salvo, sem ter que pagar nada. Essa é a graça de Deus que é oferecida a cada um de nós nessa noite. E nessa noite nós iremos refletir na história de um dos grandes homens da fé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós iremos ler o versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, quero aproveitar e cumprimentar você que está nos assistindo pela internet, seja ao vivo ou pelo que ficou gravado. Eu não sei em que contexto você se deparou com este vídeo, mas preste atenção no que eu vou dizer a você. Você é amado de Deus. O seu valor foi estimado na cruz. E Ele quer falar ao seu coração neste momento. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Todos acharam? Amém? Antes de lermos, vamos mais uma vez entregar a nossa vida nas mãos de Deus através da oração? Oremos. Grandioso Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui em tua casa, louvando o teu nome agora, estudando a tua palavra. Que ela possa vir de encontro às nossas necessidades, que o nosso coração esteja aberto ao Espírito Santo e que nada venha tirar a nossa atenção nesse momento. E que o teu nome seja engrandecido acima de tudo. Fica conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É interessante e importante nós olharmos para o contexto dessa passagem. Após a morte de Salomão, o reino hebreu se dividiu em dois. Ao norte ficaram 10 tribos que continuaram tendo o nome de Israel. E ao sul ficou as tribos de Judá e Benjamim, e esse novo reino se chamou Judá, cuja capital era Jerusalém, onde ficava o templo, o local de adoração. Temendo que a religião, a importância de Jerusalém na fé do povo, temendo que isso afastasse Jeroboão do poder, Jeroboão era o rei do norte, ele instituiu uma nova forma de adoração. Ele construiu 2 santuários, um em Dan e um em Betel, e colocou em cada um deles bezerros de ouro. E desde então o reino de Israel, o reino do norte, caiu em uma idolatria sem precedentes. Embora conhecessem o Deus verdadeiro, eles trocaram a verdade pela mentira, julgando ser isso uma escolha sábia, quando na verdade era uma escolha louca. Deus não impediu que eles permanecessem no pecado, pelo contrário, Deus os entregou. Quando nós olhamos essa expressão do ponto de vista daquilo que Paulo escreveu em Romanos, nós entendemos que Deus simplesmente permitiu que cada um colhesse os frutos daquilo que haviam plantado. Mas Deus não iria permitir que eles permanecessem em completa escuridão. Deus, ao longo da história, sempre levantou homens e mulheres para proclamarem a verdade. E aqui no capítulo 17, nós temos um novo homem surgindo, um novo profeta, chamado Elias. E embora o seu chamado não esteja descrito aqui nas Escrituras,
uma coisa é certa, ele aconteceu. Não foi de uma hora para outra que Elias, por vontade própria, foi até o rei Acabe e disse aquilo que acabamos de ler. Foi Deus que chamou Elias. E aqui nós já temos uma grande lição para a nossa vida como cristãos. Nada relacionado à missão vem propriamente da gente, mas vem de Deus. A gente não tem autoridade aqui dentro de nós para ir e dizer isso e aquilo. É o Espírito Santo que nos dá autoridade. O Espírito Santo é fundamental na vida de todos nós. Sem ele, somos incapazes de sequer entender a mensagem do advento. Sem o Espírito Santo na nossa vida, ou perdemos no nosso horizonte a volta de Jesus, ou ficamos tão preocupados com ela que nos esquecemos do resto. Precisamos, acima de tudo, ter o Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos orienta, é Ele que nos guia. Aqui já temos uma lição fundamental, mas não para por aí. Por que Deus chamou Elias? A Bíblia não nos informa, mas nós podemos supor, com base no caráter que Elias tinha. E uma característica dele era que ele era um inconformado. Elias era uma pessoa inconformada. Inconformada com o quê? Com as coisas deste mundo. Ele não gostava de ver o povo escolhido na idolatria. E ele se lamentava, com toda certeza nós podemos imaginar isso. Por que o povo está adorando Baal? Nós servíamos a um Deus que abriu o Mar Vermelho. Por que isso? E ele fez dessa sua inconformidade a base do seu ministério. Aqui nós temos mais uma lição muito importante para a igreja. Nós precisamos ser inconformados. Como disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo. Nós precisamos entender que este mundo não representa a vontade de Deus. E aquilo que existe de bom nesse mundo é apenas uma amostra daquilo que o céu pode nos oferecer. Se nós queremos ir para o céu, nós precisamos começar a assimilar na nossa vida as coisas do céu. Precisamos abandonar os costumes que o mundo considera como normais. Nós precisamos falar como quem tem Jesus no coração. Essa é a base de todo chamado. De nada adianta eu conhecer a Bíblia se eu não vivo o que está escrito nela. A fé sem obras, ela é morta. As obras não me salvam de forma alguma, mas as obras são um indício de que a fé está viva dentro do meu coração. E essa mensagem é ainda mais urgente para os nossos dias. Como nós sabemos, vivemos no período profético de Laodiceia. Lá em Apocalipse, o que está escrito sobre Laodiceia? Que Laodiceia é uma igreja morna. Não é nem fria e nem quente. Não está no mundo, abertamente, mas também não está vivendo o Evangelho. Está tentando conciliar o melhor dos dois mundos. Essa é a palavra de Deus sobre os nossos dias. Vivemos num período de mornidão, mas essa não precisa ser a nossa realidade. Não precisa ser a realidade desta igreja aqui central de registro. E não precisa ser a realidade do seu coração. Você tem a oportunidade de ser transformado por Cristo todos os dias. Você está tendo hoje a oportunidade de abrir a porta do seu coração. Foi isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Jesus está fazendo um convite a você. Ele está dizendo: venha. Eu não estou aqui para te dar mais do mesmo. Eu estou aqui para te transformar. Somente assim nós podemos viver a plenitude do Evangelho.
nós precisamos agir como Elias, nós precisamos ser inconformados. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Porque assim como João Batista preparou a vinda do Messias com o espírito de Elias, ou seja, a sua mentalidade, a igreja de hoje estará preparando, anunciando a volta de Jesus por meio com a mentalidade de Elias. Vou repetir. Assim como João Batista preparou a vinda de Jesus, a primeira vinda, com o espírito de Elias, com a mentalidade, a igreja hoje precisa anunciar a volta de Jesus com o mesmo espírito. Aqui nós já temos grandes lições sobre Elias, mas não para por aí. Assim que Elias fez esse anúncio a Acabe, imediatamente a perseguição começou. E Deus escondeu Elias. Aqui na continuidade do texto nós vemos que ele se escondeu junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, isso está no verso 5. E o relato bíblico nos informa que corvos passaram a alimentar Elias 2 vezes ao dia, com pão e carne. Que milagre extraordinário! Um período de seca havia começado. Pão e carne eram um artigo de luxo. O que você acha que um corvo iria fazer? Iria comer tanto o pão quanto a carne. Mas eles não comiam esse alimento. Eles o levavam a Elias e 2 vezes por dia. Isso é a providência de Deus. Embora alguns sugiram que não sejam corvos e sim árabes, por causa do que está escrito no original, tudo indica que realmente eram corvos. Era Deus cuidando de Elias. Mais para frente, a Bíblia nos mostra que Acabe procurou Elias em todos os lugares. Não houve reino ou nação vizinhas que ele não procurou Elias. Mas Deus escondeu Elias e alimentou Elias. Deus está disposto a fazer o mesmo na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, Ele já tem feito isso na sua vida. Talvez você esteja passando por uma tempestade, esteja passando por alguma dificuldade, e você se pergunte, será que Deus está comigo? A resposta é sim, Deus está com você. Ele está cuidando de você, com o mesmo cuidado que Ele teve com Elias. Nunca duvide disso. Nunca permita que a dúvida seja maior que a certeza. Deus, Ele é fiel. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Só que esse cuidado aqui de Deus, ele não se manteve o tempo todo assim. Por quê? Porque com o avançar da seca, o córrego que Elias estava obtendo a sua fonte de água secou. Deus, ele poderia ter feito outro milagre para que a água não acabasse, mas não foi isso que Deus fez. Deus permitiu que aquele riacho secasse. Por quê? Talvez Elias tivesse essa dúvida dentro do coração dele. Ele já devia estar inquieto, Senhor, eu já estou aqui há um tempo, eu gostaria tanto de estar pregando lá, no meio da cidade, no meio do povo. Por que o Senhor me mandou para cá? Eu agradeço o teu cuidado, mas por que eu não estou pregando ainda? E agora a água secou, o que vai acontecer? Deus simplesmente fala para Elias, vá para a cidade de Sarepta. Para nós que conhecemos o final da história, é muito fácil. Mas para Elias, que não conhecia, essa com certeza foi uma ordem muito estranha. Por que estranha? Porque Sarepta era uma cidade do reino fenício. E a Fenícia era a terra natal de Jezabel, a rainha. Foi justamente desse território que veio a adoração a Baal. Ao invés de Deus enviar Elias para pregar aos escolhidos, para pregar aos israelitas,
ele disse: vá para Sarepta, para onde a idolatria começou, aonde em tese a oposição seria maior. E essa ordem ficou mais estranha ainda quando ele disse: ordenei a uma viúva que te alimente. O nosso foco hoje não é falar sobre a fé dessa viúva, que por sinal foi extraordinária. Eu quero falar aqui sobre a fé de Elias em ir até Sarepta. Não era igual nós hoje pegar um Uber ou dirigir um carro e ir até o nosso destino. Ele teve que ir a pé, no deserto, num período de seca, e para encontrar uma viúva que não conhecia Deus. Deus falou com a viúva, mas como se ela não conhecia Deus? Aqui que vem um aspecto lindo do Evangelho. Aquela viúva não conhecia Deus, mas havia uma semente ali dentro do coração dela. Deus lançou uma semente no solo que era o coração daquela mulher. E as palavras de Elias, como você pode ver em sua casa depois, quando ele falou com aquela mulher: não tenhas medo, porque assim como vive o Senhor, o azeite não vai acabar, a farinha também não. Aquelas palavras de Elias foram a água que fez a semente germinar no coração daquela viúva. E é esse o nosso papel nos dias de hoje. Deus, ele se revela a todas as pessoas. Paulo diz em Romanos que os atributos invisíveis de Deus são conhecidos a todos os homens. Ao mesmo tempo, muitas pessoas lá fora não conhecem Jesus. Cabe a nós pregar o Evangelho, falar sobre o amor de Deus, lançar a verdade sobre as pessoas com amor, com empatia, com sabedoria. É isso que Deus quer de cada um de nós. Muitas vezes a gente se pergunta: qual é o meu papel nesse mundo? Eu não sou habilidoso para nada. Não pense isso de você. Você tem uma missão: proclamar o Evangelho a toda criatura, falar que Jesus está voltando, e Deus, ele quer usar você. E não pense que você é pequeno, que você é incapaz. Se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Deus é um Deus que capacita. Ele é um Deus que fortalece, um Deus que edifica, um Deus que nos faz mais do que vencedores. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso eu digo a você: aceite o chamado de Deus. Faça como Elias. Deus está cuidando de você e Ele quer te transformar em bênção. Jesus nos transforma em bênção para todas as pessoas. E como nós bem sabemos, a casa daquela viúva foi abençoada, tanto pela obediência de Elias, como pela obediência daquela viúva. E o tempo passou, e Deus fala com Elias novamente: agora é a hora, vá até Acabe, e ele vai entender que eu sou o Senhor. E um desafio é lançado: Elias contra os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, totalizando 850 homens, um contra o outro. Aquele que fizer o fogo descer do céu e consumir o sacrifício é Deus. Foi esse o desafio que Elias propôs. E uma grande multidão estava à base do Monte Carmelo. O rei estava ali olhando, enfurecido. Primeiro foram os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo. Fracasso completo. E então foi a vez de Elias. E eu quero chamar a sua atenção para uma atitude de Elias naquele momento.
a Bíblia diz que ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Somente depois disso que ele orou e o fogo desceu. Que ensinamento poderoso para nós hoje. Reconstruir o altar do nosso coração. Nós precisamos reconstruir o altar da nossa vida todos os dias. Para nós que dizemos que somos os cristãos, que somos o povo remanescente, para nós é fundamental reconstruir o altar da nossa vida. Essa não é uma mensagem para a multidão que está indecida lá embaixo do monte. Não é uma mensagem para os profetas de Baal. É uma mensagem para aquele que diz que é adorador. Reconstruir o altar é uma mensagem para aqueles que já dizem ser cristãos. O fogo de Deus não irá descer sobre o altar que está em ruínas. Sabe o que isso significa? As promessas de Deus não irão se cumprir em nossa vida se nós não estivermos em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nem mesmo as nossas orações são ouvidas quando nós alimentamos o pecado. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitos têm falhado na guerra espiritual por causa desse detalhe. O altar não está sendo reconstruído. Aquilo que precisa ser consertado não está sendo consertado. Hoje é tempo de reconstruir o altar. Hoje é o dia de você consertar a sua vida com Deus. E uma coisa é certa: se você se entregar nas mãos do oleiro e permitir que ele te refaça, o poder que Elias tinha irá ser derramado sobre a sua vida. Essa é uma promessa real para nós. Deus, Ele é fiel. E Ele sempre irá cuidar daqueles que têm esse zelo em reconstruir o altar. E como nós bem sabemos, a vitória de Elias foi incontestável. E isso fez muitos aceitarem Deus novamente. Mas em contrapartida, alguns não quiseram mudar de vida. Jezabel ficou furiosa ao saber do que aconteceu no Monte Carmelo. E ela disse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer da tua vida o que você fez dos meus profetas. Elias teve medo e decidiu fugir o mais longe possível em direção ao sul. E naquele momento ele foi tomado por uma depressão tão profunda que ele desejava morrer, mesmo com Deus ao seu lado. Ele se sentia um inútil, mesmo depois de fazer descer o fogo do céu. Será que eu estou falando para alguém nesse momento que está se sentindo assim? Se sente abandonado mesmo com Deus ao lado? Você vai à igreja, você lê a Bíblia todos os dias, você ora, canta louvores e até testemunha o poder de Deus, mas mesmo assim se sente vazio, se sente pequeno, sente que a sua vida não tem mais um sentido? Saiba que existe uma solução, e é Deus que está oferecendo essa solução a você. Não é uma igreja meramente, não é um homem, é o próprio Jesus Cristo que está te chamando. É Ele que está disposto a curar as suas feridas. É Ele que quer, nesta noite, restaurar a sua vida e escrever um novo capítulo para ela. E foi assim com Elias. Deus, ele tinha uma mensagem para dizer a Elias, mas Elias estava tão abatido, tão determinado a ir ao sul. Se fosse a gente no lugar de Deus, a gente iria fulminar Elias na mesma hora. A nossa mentalidade é assim, a gente julga muito. Puxa, Elias,
Você orou e o fogo do céu desceu. Você agora está com medo, você quer desistir, você quer morrer, você quer ir o mais longe possível para o sul. Que coisa feia. Se fosse a gente no lugar de Deus, seria assim. Mas não é isso que a gente vê do nosso Deus. Deus, Ele não vê como vê o homem. Deus, Ele não nos trata como os homens nos tratam. Sabe o que Deus fez com Elias? Preparou uma refeição especial para ele. Um pão feito por anjos. E esse pão sustentou Elias durante toda a caminhada até o sul. Deus tinha um encontro marcado com o profeta. E ele permitiu que Elias escolhesse o lugar de encontro. Elias, você quer fugir? Tudo bem, eu entendo você. Eu tenho algo a dizer a você e eu te dou a liberdade. Aonde você quer conversar comigo? Se você quer conversar aqui, você quer conversar lá no sul, fique à vontade. Qualquer que seja a sua decisão, eu vou estar com você. Que Deus maravilhoso, que Deus fantástico. Ele não tolera o pecado, mas Ele age conosco com misericórdia. Ele é um Deus cujo amor é incondicional. E Ele é um Deus de detalhes. Quando nós vamos para o capítulo 19, o verso 9, preste atenção no que diz o relato bíblico. Ali entrou numa caverna, essa caverna ficava no Monte Sinai, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha como Deus é um Deus de detalhes. Que fazes aqui, Elias? Deus já estava ali antes de Elias chegar. Ele não disse: o que fazes ali? O que fazes aí, Elias? Aqui indica que Deus estava dentro da caverna. Isso é uma mensagem maravilhosa. Deus está dentro da caverna onde nós estamos. A gente pode estar no fundo do poço, podemos estar enfrentando o pior dos problemas, mas Deus já está lá. Deus, Ele já está aqui. E Ele está me chamando, Ele está falando comigo. Foi assim com Elias. E Elias pensou que Deus iria aparecer de uma forma extraordinária. Ele estava no Monte Sinai. Séculos antes, quando Deus apareceu ali para Moisés, o monte tremeu, a terra em volta tremeu. Grandes nuvens envolveram o lugar. Fogo emanava do chão. Raios e trovões, a voz de Deus soava como um forte trovão. Então Deus, Ele vai aparecer aqui como foi com Moisés. Mas não foi isso que aconteceu. Deus apareceu na brisa suave. Deus apareceu na brisa suave. Sabe o que isso significa? Deus, Ele se manifesta nas coisas simples da vida. Ele se manifesta nas coisas grandes, mas até nas pequenas Ele aparece. E por que Ele se manifesta? Porque Ele se preocupa com você. Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua história. E eu não sei qual tem sido a sua caverna. Pode ser um problema de saúde, pode ser um desemprego, ou até mesmo um problema no emprego. Pode ser um problema na família, pode ser uma fraqueza espiritual, uma tentação. Independente do que seja, Deus está com você nessa caverna. E a caverna não é o ponto final. A sua jornada não termina aí. O inimigo quer te derrubar, ele quer que você se perca. Ele quer que você pense que acabou. Mas Deus está dizendo, é só o começo da jornada. Eu te amo. Foi assim com Elias. A jornada de Elias estava apenas começando.
Como nós podemos ver no restante do livro de 1 Reis e no começo do 2 Reis, Deus ainda tinha grandes missões para Elias. E Elias era tão amado que ele não passou pela morte. Uma carruagem de fogo veio e buscou Elias, e ele não passou pela morte. Esse é o Deus que nós servimos. Ele quer nos levar para o céu também. Ele quer que estejamos lá na eternidade. Ele não quer que os nossos problemas aqui sejam o ponto final. Ele está te chamando hoje para você se levantar e viver uma nova história. Deus está te chamando para viver grandes coisas, para viver uma nova história. Não tenha medo do amanhã. Ele está cuidando do seu amanhã. Para nós, o amanhã é incerto e improvável. Mas na linha do tempo, ele já está lá. As dificuldades da presente era são apenas um pontinho pequeno, se comparados à eternidade. São passageiras. Aceite Jesus como seu Salvador. Ele quer te levar para o céu. O mundo oferece, na melhor das hipóteses, migalhas. Mas Deus sempre oferece um banquete. O que Ele tem para cada um de nós está além da nossa compreensão. Ele pode nos dar muito mais além do que nós podemos pedir ou pensar. Deus é grande, maior que o infinito. Você tem noção de quão grande é Deus? Você tem noção de quão grande é o amor dele? Ele não tem amor, ele é amor. Aceite esse amor na sua vida. Pare de correr atrás do vento, pare de tentar resolver tudo sozinho. Aceite o amor dele na sua vida, aceite o que ele tem a te oferecer. Imagine-se olhando para o vasto mar. Você se abaixa, põe a sua mão na água e tenta levar um pouco dela para você. Imediatamente a água começa a escorrer dos seus dedos, até não sobrar mais nada, até a sua mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. É aquilo que nós tentamos construir sem Deus. É a nossa luta para encontrar um significado por conta própria. Do nascimento até a morte, a nossa vida está sempre escorrendo dos nossos dedos. O nosso controle sobre a vida é muito pequeno. E tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que nós amamos, vai embora num piscar de olhos, de uma hora para outra. Porém, o Deus que nós pregamos, o Deus que falou com Elias naquela caverna, é como o resto do mar. Está além da nossa capacidade de compreensão. Deus está chamando você nessa noite. Ele é esse mar que vai até aonde a nossa vista alcança e vai além. Esse é o Deus que falou com Elias na caverna. O homem que tenta controlar o seu futuro sozinho está vivendo por esse punhadinho de água. Mas o homem que aceita Jesus como Salvador está vivendo por aquela infindável vista de mar. Que você possa, não apenas hoje, mas todos os dias, aceitar o amor de Cristo na sua vida. Que você possa dizer: em Ti, Senhor, somente em Ti eu encontro felicidade. Somente em Ti eu encontro significado. Somente em Ti eu encontro uma resposta para os dilemas da vida. E mesmo quando as dúvidas são grandes, eu posso dizer: Tu és fiel. Eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo que a caverna seja escura e fria, o Teu amor cuida de mim. Mesmo que os profetas de Baal sejam muitos, só a Tua presença é o que importa.
E que você possa, enquanto o último hino é cantado, pensar em tudo aquilo que nós falamos. Que você possa ter dentro de você essa certeza: eu não sou desse mundo, eu sou um inconformado. Eu quero viver para esse Deus, com a certeza de que Ele cuida de mim, mesmo nos piores momentos. Amém? Vamos ficar em pé e entoar o hino Em Ti. Busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em Ti, em Ti. Ergo meu louvor em adoração em Ti, em Ti. Minha salvação, o meu coração em Ti. Quem ora aflito, clamando por paz, quem chora por cura, que nada tem mais, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em Ti. Em Ti. Ergo meu louvor em adoração em Ti.
Ergo meu louvor em adoração em ti. Salvação, o meu coração em ti. Amém. Que Deus maravilhoso. Se é o seu desejo entregar a sua vida nesse Deus tão poderoso, tão misericordioso e maravilhoso, ore comigo nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Somente em ti, Senhor, nós encontramos sentido. Somente em ti nós encontramos paz. E muitas vezes na nossa vida nós encontramos dificuldades pelo caminho. Muitas vezes a gente sente medo, mesmo com as evidências de que o Senhor está cuidando da gente. Quantas vezes a gente se esconde na caverna. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não leva em consideração a nossa pequenez, a nossa ignorância. Antes que a gente diga qualquer coisa, o Senhor vai até a caverna e fala conosco. Seja em coisas poderosas, seja naquilo que é simples. Uma coisa é certa, o Senhor fala conosco. E mais do que isso, o Senhor nos levanta, nos transforma. O Senhor tira de nós o pesado fardo do pecado e nos dá a certeza da salvação. Amém. Por isso e muito mais nós dizemos: digno é o Cordeiro. Toda honra e glória seja dada apenas ao teu santo nome. Que o Senhor seja o único na nossa vida, o centro da nossa história. Amém. Fica conosco, ó Deus. Nos dá da tua paz. Cuida de nós, Senhor, e que haja dentro de nós a fé, que a gente não seja conivente, conformados com o que o mundo oferece, mas que a gente sempre tenha prazer na tua presença. Amém. Fica conosco, ó Deus, e que nós possamos sempre estar abrigados no teu esconderijo. Dá a cada um de nós uma semana abençoada. Que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada um aqui presente, ó Deus. Que o Senhor dê a cada um uma noite de paz e de descanso. E que essa semana seja uma semana de vitória. Amém. Abençoa também aqueles que estão nos ouvindo pela internet, independente do contexto e do dia. Em nome de Jesus, amém.